Hoje nós vamos falar sobre dança terapia para o desenvolvimento. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a Karen. Karen, gostaria que você se apresentasse. Eu sou a Karen Bevermanso Gomes, eu sou neuroeducadora, sou Master Coach, analista comportamental e dança terapeuta. Então, agora eu queria que você me falasse um pouco como foi que desde lá pequenininha você começa essa sua jornada para se tornar essa pessoa que você é hoje. Então, assim, a minha mãe sempre falava que eu era uma criança diferente, né? Eu era muito preocupada com pessoas, assim. Eu era muito zelosa, eu queria ver todo mundo bem, eu queria que as pessoas fossem felizes, assim. Eu sempre fui uma pessoa que queria que todo mundo fosse feliz, né? E fazendo um adendo, assim, eu tive muito problema com isso, porque minha mãe viajava e se eu escutava no rádio que estavam precisando de alguma coisa, quando ela voltava em casa não tinha mais, eu tinha doado. E eu não era muito preocupada com isso, não. Então, eu sempre dizia que eu ia mudar o mundo, mas fazendo com que as pessoas entendessem o que era ser feliz de verdade, né? Que elas conseguissem viver uma essência mais humana, de se sentir parte do contexto. E a dança, ela foi o meu refúgio, né? Inicialmente, porque era onde eu conseguia me encontrar nessa minha essência. Né? Quantos anos você começa a dançar? Eu começo a dançar com pertinho dos 3, antes dos 3. Não acredito. No Teatro Guaíra, em Ponta Grossa, com uma grande bailarina. Hoje ela já é falecida, mas ela foi muito famosa, que era a Dona Ema Sintani. Muito rígida, ela teve uma história na dança muito forte, uma espanhola muito presente, assim, né? E eu sempre tinha um olhar um pouco diferente, né? As pessoas, a maioria, elas tinham um olhar de reprodução de movimento, da perfeição do clássico, aquela exigência desumana que o balé clássico traz, né? Que você, para quem está assistindo, é lindo, é maravilhoso. Eu sempre falo, não tem nada mais perfeito que você assistir um belo balé clássico. Mas para quem está do outro lado, é uma vida muito sofrida, é muito competitivo, é muita dor, é muita cobrança, né? E eu não gostava disso. Eu gostava de trazer a emoção. Então, para mim, dança era você sentir o que você estava fazendo muito mais do que reproduzir movimentos, né? E aí, nesse meio tempo, eu morei dentro de uma comunidade árabe, quando criança, né? E eu era fascinada. Mas como que você assim. foi para uma comunidade árabe? Porque meus pais, né, a gente foi morar em Ponta Grossa, a família da minha mãe é de Santa Catarina, a família do meu pai do Paraná. E aí, a gente morava em Ponta Grossa, no Paraná, e aonde a gente morava eram muitos árabes, muitos, a gente era vizinho de muitos árabes, né? E o seu Calil, eu lembro até hoje que era o senhor mais velho da comunidade, né? Ele queria me casar com um dos filhos dele, né? Dentro da cultura. E a minha mãe morria de medo disso. Então, ela me proibia que eu não podia chegar perto deles, eu não poderia de jeito nenhum conviver. Mas ela saía de casa e eu fugia de casa para ir dançar com as meninas, porque aquilo para mim era fascinante. Eu vivia o mundo que eu queria viver. Ah, né? Quer dizer que elas dançavam a dança do ventre. Isso, né? Foi ali meu primeiro contato com a dança do ventre, né? E ali aquilo tudo fazia muito sentido do que era dança para mim, porque era muito mais emoção, era muito mais sentir, era um improviso, era uma entrega, era uma celebração, era uma comemoração. Então a dança estava presente no nascimento dos filhos, estava presente nos casamentos, né? Então aquilo fazia muito sentido para mim. E eu acabei indo embora com 11 anos, eu voltei para Santa Catarina com a minha família e nunca mais tive contato com dança do ventre. Aí, quando eu tinha já mais velha, continuei dançando, outras danças, né? Principalmente o balé clássico por muitos anos.
Em 2005, já adulta, eu vi uma reportagem sobre um campeonato brasileiro de dança do ventre. E eu falei, eu vou me inscrever, eu vou lá dançar. E eu fui e tirei primeiro lugar. E aí, por ganhar, eu fui convidada para ir para o Egito no outro ano, no Campeonato Mundial de Dança do Ventre, né? E aí eu fiquei entre as 10 do mundo, né? Foi uma experiência impagável em termos de emoção. Ficamos um mês lá. E aí eu volto em final de julho, agosto, ali nós voltamos. Eu me deparei, estava grávida e o plano não era esse, o plano era ir para Moscou, para outro campeonato de dança mundial. E aí Moscou já era, né? Não tinha como. E quando eles nasceram, foram os gêmeos, menino e menina, o Lorenzo e a Bettina, nós acabamos se deparando com um grande desafio de não entender muito o que estava acontecendo. Aos 6 meses de idade, foi quando a gente conseguiu descobrir que o problema era um AVC, mas o médico vira para mim e diz, olha mãe, ele não vai falar, ele não vai caminhar, é muito provável que ele fique numa cadeira de rodas, num estado mais vegetativo, porque realmente afetou muito o cérebro dele e não tem o que fazer. Você volta daqui 2 anos para a gente ver como que ele tá. Aí ali começa a peregrinação. Primeiro descobrir o que ele tinha, que a gente só foi conseguir descobrir com 2 anos de idade. Era por conta de uma epilepsia, né? E essa epilepsia era resumindo assim, de uma forma mais prática, era como se ele estivesse em estado epilético 24 horas do dia, sem convulsionar. Então, ele não conseguia ter um momento de relaxar para dormir, né? E era por isso que essa criança não dormia e chorava 24 horas do dia por muita dor, né? Então, quando a gente descobre tudo isso, a gente começa o tratamento, seguindo a vida profissional, seguindo tudo, e não dá certo. Então, eu resolvo me mudar e ir embora para São Paulo, e a gente abandona toda a nossa vida profissional em Santa Catarina. E ali começa, então, a minha mudança de tudo, né? E ali eu decido começar a estudar, então, porque aquele não ter o que fazer não era uma resposta para mim, né? Então, eu começo a estudar muito, 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 né? Mais do que eu achava que era capaz, assim, de compreender, para tentar desenvolver ele, já que não tinha mais, né, respostas médicas, assim. Então, eu fui fazer arte terapia também, para trabalhar com ele nesse sentido, e comecei a estudar a parte de neurodesenvolvimento. E aí, ali a gente aplica muita coisa, muito estudo, muita técnica, muito achismo, que hoje virou, hoje já não é mais achismo, hoje a gente já está conseguindo comprovar que sim, que aquilo funcionou, né? Hoje já tem universidades estudando o que aconteceu com o Lorenzo. Hoje ele tem 12 anos, hoje ele fala, hoje ele caminha, hoje ele está no 7º ano acompanhando sozinho, sem precisar de uma professora auxiliar, tem notas por mérito, né? Tem dificuldades, sim, mas dificuldade aqui em casa não é uma palavra do nosso vocabulário, né? A gente tem mais força de vontade do que dificuldades, e ali eu me ressignifiquei, e ali eu tomei a decisão que eu queria ajudar mais pessoas, mais famílias, a não ficarem com esses nãos, né? E desenvolverem seus filhos e criarem um mundo de possibilidade para serem felizes. Eu dei aula de dança, né, dentro de APAI, como voluntária, né? E eu escutava muito que não dava, que não era, esse não vai para aula de dança. Não, esse aluno não vai, esse você não pode levar para aula de dança. Não é porque não mexia nada. Eu falei, ele pisca. Tinha um aluno que eu falava, tá, mas ele pisca, ele pode dançar com os olhos. Ele não precisa dançar com o braço para estar dançando. Ele não precisa mexer a perna para ele estar dançando. Ele imagina, ele olha, ele sente, né?
E esse foi o caso, assim, que mais me marcou nesse sentido, assim, porque os professores de dentro do MAPAI não queriam que ele fosse, porque achavam que aquilo ali não fazia sentido, e eu briguei muito, muito, né? Esse menino, a gente conseguiu que ele movesse braço, movesse cabeça, ele era apaixonado por dançar, ele não podia me enxergar, assim, era uma sensação muito boa, né? De viver, né? Quando pergunta assim, mas qual é o protocolo que você utiliza? Qual é a forma que você conduz? Qual é a técnica, né? Aí eu sempre respondo, não, a minha técnica é a do fulano, que é o nome do paciente. A minha técnica é essa. Eu olho ele e ali eu vou desenvolver um protocolo para ele, né? Não é para o caso, né? Não é para a doença, não é para o problema, é para aquele indivíduo. E se eu não testar tudo, eu não sei se deu certo ainda, né? O seu olhar, Karen, é um olhar de quem estudou, mas o que mais importante é o jeito com que você encara a situação, né? E é esse olhar diferenciado que faz toda a diferença, né? E é importante que a gente saiba que tem gente que consegue fazer isso, né? Para que a gente possa ter voz, né? Eu tive uma escola em Lages e a moça que... A minha escola era num prédio comercial, e aí tinha a moça que cuidava dos serviços gerais do prédio, e todo dia, durante a aula de dança do ventre, eu sempre via alguém espiando, assim, né? Era, assim, sempre tinha uma sombra atrás da minha porta, e um dia eu abri a porta e era ela. E nessa época, ela já tinha uns 50 e poucos anos, assim, ela era uma pessoa já não tão nova como as outras que trabalhavam, né? E eu convidei, eu falei, venha dançar, e ela aceitou o meu convite, assim, e para mim foi uma das histórias mais transformadoras que eu vivi, né? E ela, até hoje eu encontro ela, né? Ela ainda trabalha lá, e ela, sim, ela fala o quanto aquilo transformou a vida dela, o quanto ressignificou, o quanto trouxe uma possibilidade dela ver o mundo de uma outra forma, né? Porque antes ela falava muito assim, eu não tinha autoestima, eu me sentia muito ruim pelo que eu fazia, eu não me sentia bonita, e ela subiu no palco, né? Então ela foi se apresentar, ela foi para um espetáculo. Então eu trazia muito isso para as minhas alunas, assim, que não é a técnica, né? Eu não ganhei nem brasileiro, nem mundial com técnica, porque eu não tinha técnica, né? Eu tinha amor, eu tinha expressão, eu tinha desejo de passar isso para as pessoas, e aí a minha carreira de dança, ela sempre foi isso, assim, eu queria que as pessoas respirassem a dança na sua infinita possibilidade do seu corpo, do seu movimento, do sentimento, assim, de ter aquele momento para ela como único, né? Porque parece que a dança do ventre, ela tem uma origem assíria babilônica, né? Você sabe disso? Ela, na verdade, ela tem várias vertentes, né? E a parte do Egito, que dança, né, em si, a dança do ventre, é essa dança do ventre mais livre, mais emocional, mais afetiva, mais devocional, né? E eu me conecto muito nesse lado, assim, tanto que eu tinha muito para fazer a formação, porque depois eu fiz toda a formação, né? Eu tinha muita dificuldade com o outro lado, que era técnica, 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 né? Que é muito libanesa, que vem dessa questão mais figurativa, né? De movimentos mais geométricos, movimentos mais ritmados, mais, como que eu vou te dizer assim, não tão expressivos, né? É aquela figura de um rosto parado, extremamente maquiado, bem desenhado, delineado, e movimentos geométricos, e aquilo para mim não fazia o menor sentido. Eu sempre achei muito interessante a dança do ventre, mas nunca tinha falado a respeito, conhecido mais como nós estamos fazendo agora.
A dança do ventre, ela hoje, depois de muitos estudos, né, não só a questão tradicional, mas a parte de estudo científico, que tiveram muitas pesquisas em cima disso, ela é uma das danças mais indicadas para a mulher em si, em todos os sentidos, na prevenção de doenças voltadas à questão de mioma, problemas de infertilidade. Eu tive muitas alunas que engravidaram depois de dançar, né? Que não conseguiam engravidar, e aí, porque realmente assim, há um equilíbrio energético muito forte corporal, né? Ela é uma possibilidade de você equilibrar os hormônios. Então, assim, TPM é uma coisa que para de existir muitas vezes, porque você consegue equilibrar, né? E há uma defesa que fala que você não acumula a energia no ventre, né? Todo movimento tem um significado, não é uma reprodução qualquer, né? Você ondula o quadril por um motivo, você bate o quadril por outro motivo. E aí tudo isso vai fazendo sentido no nosso corpo, no nosso autoconhecimento. E como é que você foi se desenvolvendo, então, desde que você descobre e passa a trabalhar com a dança do ventre? Como é que segue sua vida depois desses eventos todos? Em 2005 abri a minha escola, final de 2005, assim, mas de 2006 até está em 2020, até 2014, mais ou menos, muita conquista nessa área, levando os meus alunos, né? Levando a minha turma junto, assim. Então, ali a gente foi estudando outros estilos, desde estilos mais de contato mesmo com o movimento. Então, entrou a dança indiana, entrou o folclore afro-brasileiro, né, que eu também fui estudar, porque eu achava que era a raiz do nosso corpo aqui no Brasil, né? Então, eu queria entender mais da onde vinham esses movimentos de base, né? E ali eu paro com a minha escola quando eu termino, né? Eu falo assim, eu termino essa carreira num campeonato sul-americano de dança, que nós ganhamos o brasileiro com a companhia também, aí já com os alunos, e eu levei esses alunos para Córdoba participar do campeonato sul-americano de dança. E lá nós ganhamos o primeiro lugar em todas as categorias e ganhamos um prêmio de destaque como a melhor companhia de folclore sul-americano. Todas as minhas aulas eu sempre falava, dance com amor ou não dance, né? Esse era o meu legado assim com eles, né? Com os meus alunos. Não dance para reproduzir, não dance para ganhar um campeonato. Entre no palco e mostre para as pessoas porque você ama dançar. E aí todo mundo vai sentir. Quando o meu médico disse, Karen, não dá mais, você não pode mais dançar, né? Você está com muita lesão no corpo. E aí, uma lesão bem mais séria de quadril me impediu de continuar nesse mundo, né? De viver isso. E quando nessa altura eu já estava trabalhando em outra área, e aí no dia do meu casamento, essas que não eram mais crianças, né, todos adultos na faculdade já, cada um foi falando para mim o que eu tinha feito na vida deles, né, o que significava aquilo ali. Ali eu falei, é isso que eu quero continuar mudando a vida das pessoas. E aí eu fui me dedicar a me formar, a estudar mais, a me desenvolver mais, para realmente seguir impactando as pessoas. E agora, o que você faz, Karen? Você não é mais professora de dança? Não. Hoje eu não dou mais nenhuma aula de dança. Hoje eu não danço mais, né? Por um tempo eu ainda, assim, se me convidavam, eu ia, fazia uma apresentação, só que aí depois da apresentação era
mais de 15, 20 dias com muita dor. Então, eu resolvi encerrar esse ciclo, deixar ele na minha memória afetiva, deixar ele, né, nessa construção dos indivíduos, né, que passaram. E eu decidi, então, que eu ajudaria as pessoas por 2 eixos. Eu ajudaria as pessoas a entenderem quem elas são, num sentido de auxiliar dentro de se encontrarem, dentro de serem mais felizes e estruturar o crescimento deles na carreira, na profissão, através das minhas habilidades e competências. Então, eu fui fazer formação em Master Coach, em analista comportamental, né? Mas principalmente com foco em felicidade, né? E aí, num segundo eixo, eu juntei a bagagem toda da vida por causa da história do Lorenzo e fui me especializar para ajudar pais, né, e crianças a se desenvolverem e terem outras possibilidades que não as rotuladas, assim, né, que não aquelas que muitas vezes a gente escuta, né, não vai fazer nunca isso, não pode isso, e eu queria desconstruir isso, né? Então hoje eu faço isso, hoje eu ajudo as pessoas a verem a vida por outro ângulo. Essa é a minha mais forte missão, assim. Sabe aquela coisa que você falou para mim, assim, que às vezes a gente desvirtua o caminho e volta? Sim. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, assim. Parece que eu sempre tinha um chamado para estar trabalhando, desenvolvendo essas crianças que precisavam, mas eu meio que fugia. Talvez pela história, por tudo que a gente passou, né? Mas era impressionante como isso me chamava, assim. Como apareciam situações que me levavam para fazer isso. Então, não tem só o amor que chama você, que sempre foi a sua temática, mas tem também esse amor trazendo a questão da fé e da importância de você trazer esse amor, a fé e a esperança para as pessoas que têm crianças com um problema como você teve com o Lourenço. É muito interessante a ponte que você faz, Karen, porque você diz assim, eu quero que as pessoas sejam felizes. Ser feliz significa que você está em harmonia, né? Que você está em harmonia com você e em relação às outras pessoas, e que você pode fluir de uma forma criativa, positiva, né? Para, digamos assim, uma expansão de transcendência. Você acha que esse trabalho que você faz, além desse trabalho de desenvolvimento das crianças, esse trabalho que você faz já com as pessoas adultas, que você disse que está focado na felicidade, ele é um trabalho que ajuda muito as pessoas que têm ansiedade e depressão, né? Muito, muito. Principalmente a ansiedade, né? A ansiedade em si, hoje, ela está muito presente por a gente não, no meu ponto de vista, não parar para olhar para dentro. Então, nesse sentido, que entra o que eu trago terapeuticamente para fazer com que a pessoa se conecte com ela mesma, muitas vezes sim, usando a dança-terapia como primeiro instrumento, né, terapêutico, porque ali a pessoa não precisa falar, ali ela não precisa se expor, mas ao mesmo tempo a gente está lendo ela, né, ao mesmo tempo o corpo dela está falando por ela. Então, é um caminho mais fácil para você poder ajudar e conduzir, né? E a partir do momento que ela vai se conectando com ela mesma, ela vai vivendo, ela vai sentindo, ela vai ouvindo o que cada movimento, o que cada gesto quer passar. E só o fato de você trazer essa atenção ligada a outras técnicas de respiração, de toque, de sensibilidade, né? De sensibilização com o outro. Agora, nesse momento, não, por causa do isolamento social, mas, né? Em trabalhos de grupo, que a gente consegue fazer essa introdução à sensibilização com o outro, ao se reconhecer no outro, né?
Então, é uma vertente excelente para te trazer de volta a um eixo de equilíbrio, um eixo menos ansioso, um eixo aonde eu uso muito aqui a minha fala no sentido de que não existem problemas, existem escolhas, e aí por todo esse caminho terapêutico eu ensino para as pessoas que sim, o problema está na escolha, a escolha que a gente faz, o olhar que você quer dar, né? Então, não quer dizer que a vida não tem empecilho, não tem barreira, não tem outras coisas que nem sempre são tão agradáveis, mas a forma como a gente escolhe olhar para tudo isso é que vai fazer a diferença. Então, eu acho, Karen, que você está dando para a gente uma contribuição dentro da sua fala, que é justamente isso, né? De você ser capaz de ter escolhas que sejam criativas, que sejam de transcendência, que são mais positivas. E essas escolhas ajudam o caminho a se abrir. A maneira como a gente para, respira e analisa é a maneira como a gente vai resolver algo, né? A partir do momento em que a gente aceita as coisas, a gente vive melhor, né? Então, para mim, essa escolha é isso, é você ter a escolha de escolher como você quer resolver os seus problemas. Se pegar a minha própria história, ou eu vou ficar com tudo que estão me dizendo que não é possível, ou eu vou escolher fazer diferente. E na vida da gente é isso. Você escolhe a tua verdade. Então, quanto mais eu agradeço, quanto mais eu perdoo, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu respeito o que eu estou sentindo, sem nenhuma síndrome, que nem eu falo, síndrome de ser super poderosa e ter que dar conta de tudo. Não, tem dias que eu não dou conta de tudo e eu escolho não dar conta de tudo. E naquele dia tá tudo bem, mas eu não posso escolher ficar nessa coisa ruim todos os dias. Karen, quero agradecer muito a sua entrevista. Achei que foi uma coisa muito especial. Acho que você traz essa mensagem, que é uma mensagem baseada numa vivência profunda, de muitas dificuldades que você foi capaz de ultrapassar, né? Dificuldades pessoais, de não poder seguir a carreira que você tinha encontrado, a dificuldade das crianças, e especialmente do Lorenzo, e que tudo isso você conseguiu, a partir desse seu jeito muito, muito especial de ser, você conseguiu demonstrar que a gente consegue, desde que a gente tenha esse amor no coração, né? Essa fé inabalável de que a gente não está só e que a gente vai ter ajuda, né? E a ajuda inacreditavelmente aparece, né? Não sei de onde, mas essa força parece que brota, né? Então, quero agradecer muito, muito a sua apresentação. Então, espero que vocês todos tenham gostado da entrevista, como eu gostei, que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e aguardem as nossas próximas entrevistas. Até lá!